Da última vez, Lucas orou por mim. Eu não sei se ele tremia mais ou eu. Ó, Lucas ali. Dessa vez, só quem tremeu fui eu. O irmão estava firme. Rapaz, que baterista, cara. Ele toca a bateria, ele corre, dirige o culto, ele vai, ministra uma palavra, vai lá, cruza o escanteio, corre para a área, cabeceia, faz o gol. É para acabar com a má fama dos bateristas na igreja de que não são comprometidos com Deus, não é verdade? Aqui a gente tem um baterista comprometido. Ele não vai nem sair para beber água mais agora, tão constrangido que ele vai ficar. Estou brincando, Deus abençoe vocês. Que ministério de louvor abençoado, como me abençoou. Eu não sou da música, então não sei avaliar se está desafinado, se não está. Para mim está tudo lindo. Mas eu sou do teatro, então eu observo o quanto da pessoa está se dando ali no louvor. No teatro, existem algumas escolas de teatro, né? Alguns teóricos do teatro. Tem teórico que fala que você, para conseguir, exemplo, chorar em cena, você vai ter que buscar uma cena triste da sua vida para conseguir chorar ali, um negócio que não tem nada a ver com a cena, você buscou lá longe para poder representar e tal. Algumas pessoas acham isso válido, mas os teóricos mais contemporâneos, eles falam que você precisa, quando está em cena, não viver, né? Mas estar ali de verdade, você está presente naquela cena. Se aquilo que você disse para o seu colega de cena atravessou ele, se aquilo que ele disse te atravessou, você vive aquilo que você se atravessou. Se o que ele disse não te faz chorar, não chore. Se o que ele disse te fez chorar, você chora. Você está de verdade naquele momento ali. E o que eu percebi no louvor aqui foi exatamente isso. Sabe, as meninas aqui, os instrumentistas, ministrando a palavra, o pessoal da Nova Filadélfia, Nova Filadélfia? É? Ou é só Filadélfia? Nova Filadélfia. Pessoal que, de verdade, sabe, você percebe que tem verdade naquilo ali, isso é lindo, é isso que eu consigo observar no Ministério de Louvor, quanto de verdade tem naquilo, e isso atravessa a gente. Quando vocês estão aqui ministrando louvor de verdade, isso atravessa a gente sente a presença de Deus em vocês quando vocês ministram. Tinha uma que ela estava tão... Eu não vou falar quem para não ficar constrangida depois. Ela dava uma quebradinha de cabeça. Eu falei, caraca, ela está de verdade nesse negócio. Que coisa linda. Coisa linda, linda, linda. E só um parêntese aqui, né? Quando a gente prega fora, é legal, eu preguei perto de Sica esses dias, mês passado, e lá eu ouvi um louvor que eu nunca tinha ouvido, e como falou meu coração aquele louvor. Dessa vez eu ouvi um louvor que eu nunca tinha ouvido, e eu sou meio lento para poder pegar as coisas, sabe? Eu não sou muito aquele cara muito sagaz, não. E aí, aquele que faz o leão jejuar, por que o leão jejuaria, gente? Aí eu para Daniel não ser devorado, o leão tem que... Eu demorei uns 5 segundos para poder entender que o leão que jejuou, o leão que não comeu Daniel, não devorou Daniel. Caraca, que maneiro, sensacional, não é? Coisa linda. Genial, o cara que compôs essa música, ele é um gênio, cara, um gênio da música gospel brasileira. Louvado seja o nome do Senhor. Das outras 2 vezes que eu estive aqui, fui muito bem acolhido. Dessa vez não foi diferente. Daquela vez, eu disse de púlpito que eu não era pastor, porque todo mundo estava me chamando de pastor, vem cá, pastor. Gente, eu não sou pastor, mas agora eu prego aqui pela primeira vez como pastor batista ordenado. Para a glória do Senhor Jesus, os irmãos profetizaram na minha vida, e eu estou aqui para servir os irmãos agora como pastor, não que eu seja melhor por causa disso, mas porque é importante a gente entender qual é a nossa vocação e se dedicar àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Me deram um tema de Gálatas, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: assim, você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu gostei muito do tema proposto para essa noite, porque não mais escravos, né? O tema que me deram foi não mais escravos, que foi música, tema, achei que ia cantar, não cantaram, eu falei, o tema e o louvor, não teve o louvor, que é o tema do culto, não estou cobrando não, gente, pelo amor de Deus, eu achei que ia ter, mas legal que não teve, porque teve tudo a ver com o tema, sem ter a música tema, é muito maneiro isso. Porque Não Mais Escravos foi a música tema do nosso congresso, lá na primeira igreja Batista em Del Castilho, inclusive trago um abraço do meu pastor, da minha igreja, nosso congresso de juventude. Essa música foi a música tema do nosso congresso, e eu gosto muito mais da música do que do nome da música, porque a música,
ela não diz, o tema da música, o nome da música diz apenas não mais escravos. Mas o refrão específico da música fala, eu não sou mais escravo do medo. Ele especifica do que eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Porque de uma forma ou de outra, se a gente parar para pensar, a gente sempre vai ser escravo. A questão é, do que eu quero ser escravo? Eu quero ser escravo do medo? Eu quero ser escravo do pecado? Ou eu quero ser escravo de Cristo? Do que você quer ser escravo? De uma forma ou de outra, a gente sempre vai ser escravo. No nosso congresso, a gente teve como tema máscaras. Qual é a sua? Não no sentido de com qual máscara que você veio para o culto hoje, ou qual é a máscara que você usa no dia a dia, não. A ideia não era essa, a ideia é, o mundo está aí, o mundo nos oferece máscaras para que a gente use essas máscaras. Qual é a sua atitude diante das máscaras que o mundo está oferecendo? E é nessa pegada que o louvor tema do congresso ele entrava, sabe? O medo é o que faz a gente usar as máscaras. Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou casar? Será que eu vou ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa? Será que as pessoas gostam de mim? Será que eu vou ter muitos seguidores? Será que esse post vai ter curtidas? O medo do futuro, o medo de lidar com o presente, o medo de ser aceito, muitas vezes faz a gente usar máscaras. E a gente vai se escravizando, se colocando numa prisão, simplesmente porque ainda não entendemos que antes de sermos qualquer outra coisa, nós somos filhos. Isso é o que o versículo tema da nossa noite nos diz. Vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Mas ao mesmo tempo que Deus nos chama de filhos, ao mesmo tempo que Jesus nos chama de amigos, o apóstolo Paulo ele se coloca na condição de escravo. Várias cartas, ele começa a carta dizendo, eu, Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo, talvez na sua Bíblia esteja servo, mas a palavra grega é doulos, e doulos se traduz como escravo. Escravidão era uma relação de trabalho nos tempos de Jesus. Diferente da escravidão tão cruel que tivemos aqui na América do Sul, mas naquele tempo a escravidão era a relação de trabalho que existia, onde existia um senhor e o servo, o escravo, tinha que fazer tudo que o seu senhor mandava. Então Paulo se coloca como escravo de Cristo, e a gente também tem que se colocar nessa posição de escravo de Cristo, mas precisamos entender que essa decisão ela é uma decisão unilateral. Só eu me coloco na posição de escravo, mas eu não sou tratado como escravo pelo meu Senhor. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E aonde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Quando somos escravos do pecado, a gente está inconsciente dessa escravidão. A gente pensa que é livre, mas na verdade estamos escravos, porque nos escravizamos naquilo que pensamos que é liberdade. Calma, vai piorar. Mas a gente, quando é livre, quando a gente verdadeiramente é livre, a gente toma a posição de escravos conscientemente. Eu sou livre, mas eu decido conscientemente me colocar como escravo, porque eu entendo que é muito melhor eu me submeter à vontade do meu Senhor do que fazer a minha própria vontade. Ele sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu sei o que é melhor para mim. Eu vou tentar exemplificar. Tem um pastor amigo meu, que ele conta uma história, que ele tinha um amigo, muito próximo, que não era crente. E esse amigo se tornou pastor e a zombaria desse amigo muito próximo dele ficou ainda pior. E esse amigo falava para ele assim, Deus me livre de ser crente, está maluco? Vocês vivem numa prisão, não pode beber, não pode fumar um cigarro, não pode pegar uma garota, não pode curtir um pagode, não pode fazer nada. Está maluco um negócio desse? Eu nunca que eu vou ser crente. Aí esse meu amigo cansado de ouvir aquela ladainha toda vez e ficar pegando no pé, e você dá dinheiro para pastor é tudo ladrão e tudo mais. E aí, um dia, eles eram muito amigos, esse amigo dele fumava e tal. Ele falou um dia, eu vou pegar ele, eu vou dar um jeito nele. E aí eles estavam sozinhos, eles iam dar uma volta, aí ele passou na casa dele,
Pô, vamos ali, vamos dar uma... A gente vai onde? Não, pô, vamos ali, vamos dar uma volta, mas me dá teu cigarro aí. Ele, não, pô, tá maluco? Tu é crente, pô, tu não pode cigarro, não. Não, pô, me dá, eu quero te mostrar um negócio rapidinho. Aí pegou o cigarro do amigo, botou no bolso e estão andando. Estão batendo papo. Passa 5 minutos, o amigo do meu amigo. Ficou estranho. O amigo do meu amigo, que vocês vão entender. Me dá um cigarro aí. Não, pô, daqui a pouco eu te dou, peraí. E aí continuou conversando. E papo vai, papo vem, passa mais 10 minutos, aí o amigo já meio irritado. Pô, cara, me dá um cigarro aí, cara, o cigarro é meu. Calma, cara, eu vou te dar o cigarro, espera aí, cara, espera só mais um pouquinho. Estão andando, estão passeando e tal, estão batendo papo, o amigo começou a perceber que ele não ia devolver mais o cigarro, acho que ele pensou, acho que ele está pegando meu cigarro para jogar fora, alguma coisa assim, vai me dar uma lição de moral. Aí ele tentou crescer para cima do meu amigo, falou, pô, cara, me dá meu cigarro aí, pá, o cigarro é meu, não aguento mais ficar nem um minuto sem fumar. Aí meu amigo, era isso que eu queria ouvir. Quem é que vive numa prisão? Eu que posso escolher não fumar porque eu sei que aquilo não é bom para a minha vida? Ou você que não consegue ficar nem mais um minuto sem fumar? Quem que é o escravizado aqui? Sou eu ou é você? Interessante isso. E aí, o conceito de liberdade, ele é algo interessante, porque filósofos discutem o que é a liberdade. Eu vi um corte no Instagram esses dias do professor Clóvis de Barros Filho, não sei se vocês já viram esse vídeo, mas ele cita o filósofo Kant. E ele fala a respeito, ele diz que Kant fala o seguinte a respeito da liberdade. Parece que para Kant só é livre aquele que consegue fazer o que não deseja. O contrário do que o senso comum diria sobre a liberdade. Liberdade é fazer o que eu quero, como um amigo do meu amigo pastor. Eu quero ser livre para poder fumar, eu quero ser livre para poder beber, para fazer o que quer. Contrário do que o senso comum diria sobre liberdade. Qualquer um diria que liberdade é fazer tudo o que quer, mas Kant está dizendo que só é livre quem faz o que não quer, pois se o ser humano faz tudo aquilo que ele quer, ele é escravo do desejo. Mas através da autonomia e da inteligência, ele consegue gerenciar o seu desejo, se aquilo que ele deseja vai ser benéfico para ele no curto e longo prazo, e decidir quais são os desejos que ele pode se dar ao luxo de ter, e quando que ele deve fazer o que não quer, porque entende que fazendo aquilo que ele não quer é a melhor decisão que ele poderia tomar naquele momento da vida dele. Na contramão de Kant, que diz que liberdade é fazer aquilo que não se quer, o Freud, ele diz o oposto de Kant. Ele fala que o ser humano, ele só faz aquilo que é fruto do seu desejo, e a não realização desses desejos geram traumas que te aprisionam. Kant, você só é livre quando faz o que não quer. Freud diz, ele não está falando de liberdade, ele está falando ali sobre traumas, mas ele diz, o ser humano só faz aquilo que ele quer. Eu não sei se Freud entendia, né, se ele acreditava nessa utopia de que o ser humano deveria viver uma vida hedonista, onde ele faz tudo aquilo que ele quer, ou se ele estava apenas explicando a origem dos traumas, né, ou se ele acreditava nisso ou não. Enfim. Mas o que eu sei é o seguinte, Jesus diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Kant disse, liberdade é fazer o que não quer. Freud disse, liberdade é fazer o que quer. Jesus disse, liberdade é estar em mim. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente, vocês serão livres. Vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Esse é o versículo tema dessa noite. Vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E quando somos filhos, conhecemos a Deus e, consequentemente, a nós mesmos. Só é livre aquele que conhece a Deus e aquele que conhece a si próprio. O autor Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, ele diz que há 3 referências para o autoconhecimento humano. A autorreferência, a egorreferência e a teorreferência. O prefixo alter do latim significa outro. O prefixo ego significa eu e o prefixo tel significa Deus. Sendo assim, a autorreferência, ela significa eu ser o que os outros querem que eu seja. Às vezes, passamos a vida toda sendo aquilo que os outros querem que sejamos. Estamos constantemente nos esforçando para cabermos dentro das expectativas do pai,
das expectativas da avó, das expectativas do amigo. Quando eu era adolescente, muitos amigos meus com 11, 12 anos já fumavam, já bebiam para poder fazer parte do grupinho mais influente do condomínio que eu morei lá na Penha. E eles participavam daquilo ali porque queriam ser aceitos por aqueles grupos mais velhos ali de 15, 16, 17 anos. Hoje eu sei de adolescente, porque estou pastoreando jovens e adolescentes lá na Primeira Batista em Del Castilho, e eu sei de adolescentes que se autodeclaram bissexuais para poder se encaixar num grupo que só te aceita se você for bissexual, esses grupos identitários e tolerantes que não te toleram se você se autodeclarar hétero. Tem uma jovem que eu pastoreei, que o sonho dela era estudar música e fazer teologia. Só que para realizar os sonhos dos pais, ela passou 5 anos numa faculdade de Direito, porque os pais queriam que ela fosse advogada. Depois dos 5 anos na faculdade, ela pegou o diploma, entregou para os pais e falou, toma aqui o que vocês queriam. Agora eu vou fazer o que eu quero e o que eu amo. E foi cursar música, foi fazer teologia, foi fazer aquilo que ela sempre sonhou. Alguns conseguem acordar com 5 anos, outros levam uma vida inteira e não conseguem acordar. Eu mesmo levei 30 anos para descobrir que, por mais que eu me esforçasse, eu nunca atenderia as expectativas que o meu pai tinha sobre mim, no ideal de filho que ele tinha, de eu ser uma continuidade dele ou uma espécie de versão melhorada daquilo que ele era. E a minha ruptura, aos 30 anos, ela começa com a minha conversão lá aos 21, mas aí a minha ida ao seminário, ali perto dos 28, 29, aumenta ainda mais essa ruptura, e a ruptura ela ficou exposta. Meu pai mal fala comigo hoje, com a minha ordenação ao ministério pastoral, porque ele entende que quanto mais eu me aproximo de fazer aquilo que Deus me vocacionou para fazer, mais eu me distancio de ser aquele que seria a continuidade dele tocando os negócios da família. No mesmo livro, o Jonas Madureira ele fecha esse assunto da autorreferência com um poema do Fernando Pessoa, com o pseudônimo de Álvaro de Campos. Diz assim, fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vestia era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, ela estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Essa é a autorreferência, quando somos o que os outros gostariam que nós fôssemos. Mas tem também a ego-referência, que é quando eu dou um basta na autorreferência. Eu não vou ser mais aquilo que os outros querem que eu faça, eu digo que agora eu serei o que eu quero ser. A ego-referência é quando as minhas expectativas de mim mesmo são a referência da minha identidade. Isso é um problema, porque será que eu sei mesmo o que eu sou? Será que eu sei mesmo o que eu quero ser? Será que dentro de mim há conhecimento suficiente para conhecer todo o meu potencial ou todas as minhas limitações? Quantas vezes a gente se deixa se levar por um papo meio coach, a gente acredita que é o cara, e se você fizer, você vai acontecer, e aí surge alguma situação, você vai e fracassa naquilo que você achou que você ia bombar. E quantas vezes a gente se considerou fraco e pequeno para realizar alguma coisa, e Deus vai lá e surpreende a gente consegue sucesso naquilo que a gente está fazendo, e a gente achava que não tinha condição de fazer. Um pastor amigo meu, ele diz que a gente não se conhece, a gente se supõe, a gente acha que a gente pode, a gente acha que a gente não pode. O conhecimento limitado que nós temos de nós mesmos não passa de mera suposição. Quando Jó indagou Deus da condição que ele se encontrava, desafiando a mostrar o que ele tinha errado, Deus vem e mostra pessoalmente onde foi que eu errei, porque eu tenho certeza que eu não errei em nada, né? Aquela situação degradante que Jó estava vivendo, Deus responde, onde é que você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Você não sabe de nada, Jó. Você estava lá quando eu construí as constelações, você estava lá quando eu coloquei a ursa maior no lugar dela, você não estava, Jó. A gente pensa que se conhece, mas só Deus nos conhece plenamente. E aqui entra a última referência que o Jonas Madureira argumenta, que é a telreferência.
quando a gente toma Deus como referência para a determinação do ser do homem. Deus é a única referência para o verdadeiro conhecimento de nós mesmos. Somente a intimidade com Deus nos leva ao autoconhecimento, pois só o conhecendo intimamente a gente consegue ser aquilo que Deus diz que nós somos e não ficamos mais na expectativa de sermos aquilo que os outros querem que a gente seja ou de ser aquilo que eu mesmo quero ser. A autenticidade, ela só é possível no conhecimento do Deus que nos conhece. Vocês estão pegando, gente? Eu estou viajando na maionese. Estão pegando? Estão acompanhando? Show. O Dietrich Bonhoeffer, quem conhece Dietrich Bonhoeffer, já ouviu falar, já leu alguma coisa? Alguns conhecem. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um teólogo alemão, rapidinho, só 3 levantou a mão, vou dar um panorama rapidinho para vocês entenderem. Ele foi um teólogo alemão, um gênio, aos 21 anos ele tinha doutorado, mas assim, a educação na Alemanha é diferente da nossa, então aqui nem dá para ter doutorado com 21, mas enfim. Um cara, um gênio. Morreu aos 39 anos, executado no paredão de fuzilamento do Terceiro Reich lá, do Hitler. Ele é um teólogo que não ficou só na academia, ele não ficou só escrevendo, ele não ficou só atrás de uma mesa escrevendo teologias, ele viveu a sua teologia e foi até as últimas consequências. O povo começou a ser perseguido lá na Alemanha, ele foge da Alemanha para não ser morto, a família dele toda morrendo, era um cara que poderia ser o que ele quisesse, o pai era um dos maiores neurologistas do mundo na época, um cara que discutia com Freud, falava que Freud não sabia de nada e tudo mais. E a família da mãe dele era uma família aristocrata, tinha um cara que era prefeito e tal. Ele poderia ser um cara alto da sociedade, mas ele entendeu que o Senhor o chamou para ser pastor. A família foi contra, porque o pai era ateu, a mãe não era muito firme ali no evangelho, mas ele, firme, pastor luterano, entendeu a vocação dele, mas aí a família toda morrendo, sendo perseguido, fugiu para não ser morto pelo nazismo. Só que ele falou, não posso ficar aqui protegido enquanto o meu povo está lá sofrendo. Tudo que eu escrevi não vale de nada se eu ficar aqui longe do meu povo que está lá morrendo. Eu preciso ir para lá para combater. Então, Bonhoeffer foi um dos pastores do grupo de igreja que se denominou Igreja Confessante, que era uma igreja que bateu de frente com o governo alemão, que o governo alemão obrigava as igrejas a assinarem um termo apoiando o governo alemão para que eles pudessem funcionar como igreja. Esse grupo de pastores se recusaram a assinar esse termo, então eles eram uma igreja meio que escondido, porque senão eles eram perseguidos. Alguém assistiu aquele filme Operação Valquíria com Tom Cruise? Operação Valquíria? Não? Ninguém? 1, 2, 3. Filme Operação Valquíria, é o filme do Tom Cruise que mostra eles tentando parar Hitler de alguma forma, não conseguem, falha, porque no filme mostra assim, né? Não sei se foi desse jeito mesmo, o cara bota a bomba do lado do Hitler assim, aí Hitler afasta a bomba um pouquinho para o lado, então a bomba quando explode não mata Hitler, Hitler continua vivo, a operação foi fracassada. Quando a operação fracassa, surge um dossiê com todo mundo que participou daquele plano para poder deter Hitler. Um dos nomes que estava no dossiê era o Dietrich Bonhoeffer, porque ele abrigava refugiados dos campos de concentração na sua igreja. E aí, quando ele escreve esse poema, essa história toda, só para vocês entenderem esse poema, sem saber esse pano de fundo, esse poema não faz o menor sentido. Então, aqui, quando Bonhoeffer escreve esse poema, ele está preso, por isso que eu confundi com Paulo. Então, ele preso escreve esse poema, da cadeia ele escreve um livro que é sensacional, ética, e ele nem termina esse livro ele é incompleto, um dos melhores que tem dele. O mais famoso é o Discipulado. A biografia dele é a coisa mais linda. Tem um filme dele no YouTube, se vocês quiserem se aprofundar, tem lá o filme completo do Bonhoeffer. Ele está na prisão, pertinho de ser executado, está preso ali, dessa prisão ele não sai mais, dali ele só sai para o paredão de fuzilamento, e lá na prisão ele escreve esse poema aqui. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que deixo a minha cela sereno, alegre e firme, qual dono que sai de seu castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que falo com os que me guardam, livre, amável e com clareza, como se fosse eu a mandar. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio, impassível, sorridente e altivo, como alguém acostumado a vencer.
Sou mesmo o que os outros dizem ao meu respeito? Ou sou apenas o que sei a respeito de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um pássaro na gaiola, respirando com dificuldade, como se me apertassem a garganta, faminto de cores, de flores, do canto dos pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensa mesquinha, irrequieto à espera de grandes coisas, em angústia e impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Sou ambos ao mesmo tempo, diante das pessoas um hipócrita e diante de mim mesmo um covarde, queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? O solitário perguntar zomba de mim, mas quem quer que eu seja, ó Deus, tu me conheces, eu sou teu. Que poema lindo, irmãos. Que poema lindo. Dependente de quem você acha que você é, ou independente do que os outros dizem que você é. Se você não lembrar nada do que eu preguei aqui essa noite, se lembre, você é do Senhor. Você não é mais escravo, você é filho de Deus. E quando sou filho, consigo ser eu mesmo, diante de um Deus que já sabe quem eu sou. Jacó, ele é um personagem bíblico que consegue muito bem exemplificar o que a gente acabou de falar. Em sua trajetória de vida, a gente consegue vê-lo em crise com a autorreferência, com a egorreferência e sua redenção no Val de Jaboque com a teorreferência. A gente conhece a história de Jacó. É uma história famosa. Gênesis 25, no seu nascimento, seu irmão Esaú nasce na frente, porém Jacó nasce agarrado no calcanhar. E as pessoas parteiras, que fizeram ali o parto dele, decidiram que ele queria puxar o irmão, passar o irmão para trás para nascer primeiro e falar, ele é um Jacó. Porque Jacó significa enganador, trapaceiro, desonesto, autorreferência. Outros dizendo aquilo que eu sou. Jacó cresce com essa crise de identidade, de autenticidade, por onde ele ia, ele era chamado daquilo que ele não era, mas que os outros decidiram que ele seria. Ele cresce, ele rompe com a autorreferência, em sua ego-referência, no capítulo 27, ele decidiu que não seria mais Jacó, mas sim Esaú. Ele trama com a mãe uma maneira de se passar pelo seu irmão. Ele mata, a mãe vai lá, mata um cabrito, o pai pede para o Esaú comprar e caçar uma caça e fazer um cozido para ele e tal. Ele queria ser o irmão mais velho. A mãe mata, vai lá no quintal, cobre o Jacó com a capa do animal, faz o guisado, dá para o pai. Ele queria ser o herdeiro de tudo. Ele queria ser o mais velho, ele queria ser o líder tribal, ele queria ser o líder da família, ele queria receber a bênção da primogenitura no lugar do irmão. O filho mais velho recebia a bênção da primogenitura, o pai o abençoava, ele se tornava o líder daquele clã. E o mais curioso é que, sendo quem ele era em sua ego-referência, ele se tornava o que os outros diziam que ele era na sua autorreferência. Quando ele decide ser o que ele queria ser, ele se tornava aquilo que os outros diziam que ele era. Um enganador, um trapaceiro, um desonesto. Quando eu decido ser o que eu quero, é um problema isso. A autorreferência é ruim, mas a ego-referência também, porque quando eu decido ser o que eu quero, eu preciso assumir que, na verdade, eu não sei quem eu sou. Quando eu decido eu vou ser aquilo ali, é porque eu não sou ainda. Eu não sei quem eu sou, então eu decido ser alguma coisa. Em ambos os casos eu estou perdido numa negação de mim mesmo. Na autorreferência eu estou perdido, porque aquilo é uma negação, porque eu não sou, porque é o outro que está dizendo. E quando eu decido ser, eu também me nego, porque não estou sendo aquilo que eu fui criado para ser. 20 anos depois de uma crise familiar lá atrás, fugido, com medo do irmão, longe de casa, ele decide retornar para resolver de vez essa questão com o irmão. E resolver também a sua crise de identidade, a sua crise de autenticidade que o afligia desde o nascimento. Afinal, quem sou? Eu sou Jacó? Eu sou Esaú? Então, lá no capítulo 32, ele passa pelo Val de Jaboque e decide ficar a sós com Deus.
ele resolve ir para o secreto, e no secreto ficou diante de Deus. A noite toda ele travou uma batalha com o Senhor e clama para que Deus não fosse embora enquanto não abençoasse. Gênesis capítulo 32, dos versículos 22 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o teu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Deus sabia da crise de Jacó. Deus sabia qual era a bênção que Jacó queria quando ele disse: eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Ele sabia quem Jacó realmente era. Deus nos conhece. Não adianta, Deus só conversa com gente despida. Deus só conversa com gente sem máscaras. Ele sabia quem Jacó era. Essa era a resposta da bênção que Jacó estava pedindo. Então Deus resolvia expor a ferida de Jacó definitivamente, e ele faz a pergunta que atormenta Jacó por toda a vida: qual é o seu nome, Jacó? Jacó, qual é o seu nome? Eu imagino a cabeça de Jacó fervilhando, em frações de segundo, passando toda a sua vida diante dele. Criança sendo chamado de Jacó, de enganador, de traiçoeiro. Adulto sendo chamado de Jacó. Ele próprio se tornando um Jacó por causa de suas decisões. E aí ele se encontra com um cara que ele é PhD em ser Jacó, que era o Labão. Enganou ele de todas as formas, foi trapaceiro com ele de todas as formas. A vida passa diante de Jacó quando Deus pergunta: qual é o seu nome? E aí eu imagino Jacó pensando: mas é justamente isso que eu quero saber. Qual é o meu nome? Quem que eu sou? Eu sou esse escravo das pessoas dizerem quem que eu sou. Eu sou um escravo quando eu decido ser aquilo que eu queria ser. Quem eu sou? É isso que eu quero saber, quem que eu sou. Eu sou o líder que eu sempre sonhei ser, o pai de família que prospera em tudo que faz, que enriqueceu nos últimos anos. Ou eu não passo de um enganador, traiçoeiro, traidor, desonesto, que enganou o irmão 20 anos atrás. Eu imagino que já cansado de ter lutado com Deus a noite toda, exausto, com a cabeça a 1000 por hora, sem saber se vai ser morto pelo irmão, quando vai voltar para casa, ele meio que responde a Deus num sussurro: Jacó, qual é o seu nome? É Jacó. Ele criou coragem e disse quem ele era. É isso que eu sou. Um Jacó. Um enganador. Uma fraude. Um mentiroso. Sucesso nos negócios, mas um fracassado em minha própria consciência de quem eu sou. Diante de Deus não dá para usar máscaras. Diante de Deus não há reputação. Diante de Deus as feridas são expostas. Diante de Deus há confissão. Diante de Deus eu digo para Ele quem eu sou, como a gente cantou aqui. Eu não vou ter medo de dizer as minhas falhas. Eu não vou ter medo de dizer o que eu sou. Ele está dizendo ali: eu sou um ladrão. Diante de Deus a gente consegue dizer quem nós somos. Eu sou mentiroso, eu sou um adúltero, eu sou um consumidor de pornografia, eu sou um sonegador, eu sou violento, eu sou grosseiro, eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu sou um pecador. A gente não consegue fingir ser quem não é diante de um Deus que sabe quem nós somos. Deus só se relaciona com gente despida. Os nossos segredos mais escondidos, o Senhor conhece. Os nossos medos, Ele conhece.
As nossas angústias, Ele conhece. Obrigado, querido. As nossas frustrações, Ele conhece. Por isso que diante de Deus sempre seremos quem realmente somos. Diante daquele que nos conhece intimamente, não há crise de autenticidade. Diante dele sempre seremos aquilo que ele declara que somos. Então, diante da autenticidade, da sinceridade, da ferida exposta de Jacó, Deus declara quem Jacó realmente era. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Você era Jacó, quis ser Esaú, mas eu te fiz para ser Israel. Eu escolhi Israel para ser meu filho e eu sou seu pai. Você era um enganador, mas eu te fiz para ser pai das 12 tribos. A partir de você eu cumprirei a promessa que fiz ao teu pai, ao teu avô. Te darei um povo tão numeroso que vai impactar o mundo e chamarei esse povo de meu povo. Eu serei pai desse povo que chamei para abençoar todas as famílias da terra. Não são os outros que dizem quem você é. Você não diz quem você é. Sou eu quem te digo quem que você é e você é meu. Você é Israel, independente do que você tenha feito, independente do pecado que você tenha cometido, das incertezas da sua vida. Deus está dizendo para mim e para você essa noite: eu te comprei por preço de sangue, por alto preço, e agora que você é meu, ninguém te tira de mim, pois nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vá para a intimidade com Deus, vá para o secreto com Deus, pois no secreto Deus te diz: você é meu filho amado, você me dá muitas alegrias, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é escolhido, você é perdoado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vem para o secreto comigo, vem para a intimidade. Eu sou o Deus que te conheço, eu te chamo pelo seu nome, eu esquadrinho o teu coração, eu te sondo e te conheço, mas apesar de tudo, eu te amo e te digo o que você é. Você é filho meu. Que Deus te abençoe. Cadê o baterista para fazer o meio campo aqui? Qual é? No final tu dá um mole desse. Tô zoando. Pastor Bruno, muito obrigado por ter nos abençoado. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, que Deus continue abençoando o seu ministério. Uma pequena lembrança, Obrigado. não é nada diante do que o Senhor fez por nós aqui essa noite. Deus falou através do Senhor e essa palavra tocou meu coração. E acredito que todos que estão aqui hoje saem daqui com uma porção nova daquilo que o Espírito Santo tem para fazer nas nossas vidas. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Um prazer te conhecer, pastorzão. Deus te abençoe. Pô, gente, eu não sei, eu nunca cheguei nessa parte. Faz o gol, garoto! Eu não sou pastor, entendeu? Eu não sei, pastor, você quer fazer as honras de impetrar a bênção apostólica? Só faltava isso, cara, para tu fechar com chave de ouro, tu impetar a bênção. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Deus. Obrigado pelo que o Senhor falou com a gente. Não deixa a gente sair daqui sem a certeza de que somos filhos teus. Não deixa a gente sair daqui com a certeza de que porque somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo, Senhor. Não deixa, Deus, a gente se esquecer de que a gente não é mais escravo, a gente não está mais preso a religiosidades, a gente não está mais preso em cumprir rituais para poder se aproximar de Ti. O véu foi rasgado, a gente tem livre acesso a Ti, Senhor, porque somos Teus filhos. O Senhor não nos chama de escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o Senhor diz que a gente sabe tudo que o Senhor tem feito, e louvado seja o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e que agora, Deus, o amor de Deus o Pai, a graça salvadora
do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui nesse lugar e todo o povo de Deus ao redor do mundo inteiro. Toda a igreja diz amém, amém, glória a Deus, louvado seja Deus.